Bom dia, pessoal. Tudo bem? Professor Miguel aqui. Vamos mais uma aulinha. Agora, dessa vez, eu vou trazer aqui para vocês uma redação que eu achei interessante, principalmente para quem vai fazer os vestibulares daqui de Santa Catarina, a CAF, o DESC e Federal, principalmente esse último, Federal. Essa redação ela trata sobre essa questão que está todo mundo discutindo, está todo mundo falando e todo mundo vivenciando, que é a pandemia. Eu acredito que os vestibulares que vão cobrar, obviamente, essa questão, eles não devam, na redação, a não ser a CAF, que é muito possível, fazer uma redação diretamente relacionada à pandemia, perguntar sobre a pandemia em si, entendeu? Mas eu acho que questões correlacionadas, como essa que eu vou falar agora sobre essa redação, sobre solidariedade, vou mostrar qual foi a estrutura que o aluno utilizou para vocês, solidariedade na pandemia, ok? Acho muito mais possível que venha algo nesse sentido, no sentido de que essa temas correlatos, vocês conseguem entender? Não a redação sobre pandemia em si, mas mudanças na educação. Eu vou fazer um brainstorm mais tarde para vocês em uma determinada aula sobre mudanças na educação, mudanças na economia, questões, mudanças pessoais, né? Tem muita gente fazendo redação. Eu recebi algumas redações aí de alguns alunos falando sobre mudanças do comportamento das pessoas durante a pandemia, solidariedade, que é o nosso caso aqui. Então, essa redação, ela tem prós e tem contras. Entendeu? Ela tem alguns detalhezinhos que vocês vão gostar bastante, ok? Que eu gostei bastante, obviamente. E tem alguns detalhes que não ficaram bons, que aí vocês fiquem atentos na hora de corrigir, perfeito? Então vamos lá para a nossa aulinha sobre redação, solidariedade na pandemia. Olha aqui como esse aluno começou. Ele diz assim, ó, na renomada obra de José de Saramago. José Saramago é como citação, contextualização, como referência, como texto para se citar nas redações por aí afora, Enem. Essa estrutura que ele está seguindo aqui, ela é Enem, tá? Vocês podem, ela está seguindo aqui, essa redação, ela é Enem e vocês podem seguir ao pé e ao passo. Não tem problema nenhum nessa redação para Enem. Para a federal, ela também ficou interessante, porque ela tira aqueles vícios, principalmente de conectivos, por esse viés, diante desses pressupostos. Isso aí funcionou, galera. Funcionou muito bem até uns 2 anos. Depois, os corretores da federal começaram a implicar e estão bastante implicantes com isso. Então, vocês, por favor, evitem, tá? Dentro dessa perspectiva, outros sim, não, de jeito nenhum. Aqui em Santa Catarina, com os corretores daqui, não façam. Agora, lá no Enem, FUVEST, VUNESP, UNB, PUC do Paraná, nas federais do Rio Grande do Sul, fiquem à vontade, tá? Agora, aqui não. Façam redações mais simples. Então, vamos voltar? Na renomada obra, segundo o cursor, de José Saramago, o ensaio sobre a cegueira, um dos melhores romances jamais escritos. É ok? É fantástico. É muito nítido como em momentos de pandemias e incertezas é possível ver bons frutos vindo de pessoas solidárias. Então ele faz o contexto, a pessoa que fez essa redação, ok? Faz o contexto, já entra com o contexto, ela foge um pouquinho daquela estrutura de crítica, tema, contexto, tese. Então, essas técnicas vocês têm que ir fazendo aos poucos. Vocês podem jogar o contexto para o início, vocês podem jogar a crítica para o início, só não joguem a tese para o início. A tese sempre no final, tá?
sempre no finalzinho, não importa o esquema que vocês seguirem, perfeito? Aí ele diz assim, ó, é muito nítido, é possível ver como bons frutos vindo de pessoas solidárias. Eu não gosto dessa palavra pessoas, mas como a redação tem muito a ver com o ser humano em si, tá tudo bem, tá? E como outras pessoas deixam o seu individualismo e competitividade os cegarem, as cegarem. Esse os aqui tem um probleminha, tá? E como outras, esse os retoma outras. Então, as cegarem ou cegarem-nas, né? Mas o as cegarem fica um pouquinho melhor para o bem coletivo. Então, observem o que ele fez nesse período aqui, nesse período que começa aí na renomada, período grande, não, mas não tão gigante assim a ponto de perder o sentido de introdução. Cita José Saramago, um ensaio sobre a cegueira. Tem também o filme, para vocês que vão falar sobre solidariedade, ou que vão falar sobre. Deixa eu apagar aqui, que isso aqui foi outra olhinha que eu dei, tá? Não deu tempo de apagar, sinto muito. Quando vocês forem falar sobre pandemia, a obra central é essa aqui, ó, A Peste, que é um livro de um autor moderno, não brasileiro, chamado Camus. Mas você, não, professor, isso aí é um filme. Não, não é filme, não. O filme foi baseado nesses livros. Vocês podem citar também, por exemplo, Contágio, da Netflix, né? Agora, esse aqui é muito interessante, viu? A Peste de Camus. Esse cabelo tá me incomodando. A Peste de Camus, ok? Então, esse livro bastante interessante. Mas também tem outros, gente, que você pode, no seu brainstorm, lembrar, tá? Vou aqui apagar. Anotaram aí, né? A Peste de Camus. Tem um outro maravilhoso chamado O Amor. Esse aqui, ele centra mais o amor no tempo do cólera. Esse é maravilhoso. Esse aqui ele centra, esse aqui é mais interessante, porque ele toca nesse tema subjetivo aqui, ó. Gabriel Garcia Marques, tá? Garcia Marques. Garcia Marques, tá? Então, Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura. O José Saramago também Prêmio Nobel de Literatura, tá? Esse livro aqui, O Amor no Tempo do Cólera, ele trabalha a questão mais do sentimento humano, porque o cólera foi uma doença que destruiu aí boa parte da humanidade, uma dessas pandemias que nós tivemos. E, no entanto, no livro, ele centra mais nas questões relacionadas ao sentimento, que é essa temática nessa redação aí que eu estou passando para vocês, tá? Vamos continuar? Não basta fazer uma contextualização muito boa. Você tem que depois usar essa contextualização, que você comentou sobre a contextualização, para chegar no seu tema. A falta desse senso de alteridade, olha como ela troca alteridade por é, pela palavra preocupação com o outro, pela palavra solidariedade. Vocês têm que usar sinônimos, tá? Não pode ficar repetindo a mesma palavra. Alteridade, alter, né? Significa outro, ok? Em um grande número da população, é um ótimo exemplo de como a consciência coletiva, sempre isso, sabe? Sempre se preocupando com o lado social, com o bem comum, com o ser humano como grupo. Coletiva ainda é um problema muito amplo, a falta de consciência é um problema muito amplo na sociedade assentada sobre as bases capitalistas. Uma sociedade individualista, uma sociedade consumista, uma sociedade de consumo, em que o mais preocupante, o mais importante é o meu bem-estar. Aí ela tem que fazer agora, essa aqui é o tema, entrou, né? Alteridade, substituindo, como eu disse para vocês, solidariedade. E aqui ela fala a tese: a saúde, a segurança e o bem de todos, agora mais do que nunca, devem se tornar, né? Mas ela preferiu fazer a concordância só com o bem de todos, deve se tornar um valor comum e prioridade. Essa é a tese dela. A tese dela é de que nesse tempo de pandemia,
em que alguns seres humanos se voltam para o seu lado egoísta devido ao sistema de consumo capitalista no qual nós vivemos, algumas pessoas devem se, a ideia de alteridade, de preocupação com o outro deve ser prioridade. Conseguiram entender? Bem claro, vocês viram que não é preciso escrever muita coisa, não é preciso escrever aquelas bagatelas, que a UFSC não gosta disso, tá? Então, vamos agora ao segundo parágrafo dessa redaçãozinha. Observem aqui. Evitem colocar os conectivos. Novamente, eu vou bater nessa tecla até vocês começarem a entender bem, que foi o caso dessa aluna aqui. Evitem esses conectivos clichês. O primeiramente que vocês usam, tá? Esses conectivos aqui, ó. Primeiramente, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, primeiramente, dando início à discussão, cuidado, só e nem. A CAF, o DESC, federal, não. Prefiram os conectivos mais simples. É um posicionamento deles lá dentro, gente. Não vamos questionar, não vamos entrar nessa discussão, porque ela não vai chegar a nada, tá? Só vamos fazer. Observem aqui que ele evita até, ó. Já começa dizendo, ó, exemplos de solidariedade, e solidariedade se liga à alteridade, tá? Não são apenas essenciais para as pessoas que são ajudadas, mas também, vírgula, faltou uma vírgula aqui, eu passei a redação exatinho como estava no início, para vocês verem que ela tem problemas também, tá? Mas também servem de exemplo. Aqui eu coloquei entre parênteses a palavra modelo, é uma mudança que eu fiz. Por quê? Porque ele usou já o modelo aqui, ó, exemplos e exemplo, tá? Então, esse autor, a pessoa que escreveu essa redação, eu falei, olha, tem que trocar, não pode ficar repetindo palavras tão próximas assim, tá? Modelo e inspiração. Afinal, aí vocês têm que fazer a crítica. Tem a redação é dissertativa argumentativa. Se vocês só ficarem colocando termos, colocando relações e não explicarem essas relações, e não fazerem a crítica em cima dessas relações, positiva ou negativa, vão perder nota naquilo que na federal nós chamamos de nível informativo. No 3 e no 4 vocês vão perder. Alguns alunos que já fizeram redação reparam que quando chega no nível 3, a avaliação 3, que é coesão e coerência, e a avaliação 4, que é nível informativo, algumas notas às vezes caem. É ali que o corretor percebe se você usou alguma coisa e conseguiu relacionar essa coisa com aquilo que você estava discutindo. Aí ela vem a crítica. Ó. Afinal, é isso que é ser um herói. Aquele que é condecorado por suas ações corajosas e comportamentos altruístas. Então, ó, ela já faz um posicionamento dizendo que essas pessoas que são solidárias durante esses períodos, principalmente, é que são os verdadeiros heróis. Falta, então, agora mostrar um herói que aparece durante algum período de exceção na vida humana, algum período de tragédia humana. Vocês lembram imediatamente que você fez o brainstorm, lembra a técnica do brainstorm? Ela é essencial, você tem que lembrar no início da redação, né? Vamos lembrar agora que faz tempo que a gente não se fala, né? E aí eu não posso ficar brigando com vocês ao vivo, então vou brigar aqui virtual. Lembram dessa técnica que eu criei? Brainstorm, né? O que é o brainstorm? Brainstorm é lembrar tudo, tudo, de todas as áreas. Lembrar tudo, de todas as áreas em que você domina ou não domina. Fica lembrando, que são aqueles 5 minutinhos iniciais da redação. Abrir o caderno, dia do vestibular, federal, ACAF, ENEM, UDESC. Primeira coisinha, do dia da redação. Abriu. Desculpa aí as outras matérias, mas você vai abrir o caderno, redação. Vai lá na redação. Ok, o tema é esse. O tema é tal. O tema é tal. Ok? Pega o tema, né? E faz o brainstorm. Vai lembrando de tudo que você sabe. Livro, filme, frase comum, ditado popular, definição, o que vier, vai anotando. Palavras são pássaros ariscos. Se não os prende,
elas voam. Se não as prende, elas voam e nunca mais voltam. Quantas e quantas vezes vocês estão lá? Ai, o que que é que eu ia lembrar mesmo? Então tem que anotar, gente. Você vai esquecer. Você está numa situação de pressão psicológica, de pressão existencial. E se você não anotar, você vai esquecer. E no meio da redação, é claro, pode ser que venha depois, pode ser que venha depois que você esteja fazendo sua redação, lê um texto de inglês, lê um texto de geografia, um texto de história, um texto da prova de língua portuguesa, você lembra de alguma coisa, anota, volta lá e anota. É muito importante isso aqui, tá? Porque aí vai te dar subsídio. Que subsídio? Olha só. A menina falou dos heróis dos momentos, os altruístas, né? Ok? Pessoas de capacidade superior de consideração pelo outro. Aí ela fala aqui, ó, no filme A Lista de Schindler, maravilhoso, anotem aí, fala sobre humanidade, sobre o horror que foi a Segunda Guerra Mundial, sobre o horror do nazifascismo, sobre o horror da destruição de um povo horrível. Esse filme maravilhoso, sensível, né? Um clássico da Cinemateca Mundial. A Lista de Schindler durante o Holocausto. Aí você tem que dizer o que acontece naquilo que você está citando. Porque senão o corretor, nível 4, vai tirar nota de novo. O empresário emprega mais de 1.000 judeus e, assim, salva sua vida. Só isso. Não precisa muita coisa. Tem gente cometendo erro de, depois de citar o exemplo, começar a falar a redação toda sobre o exemplo. Gente, não. Aí o seu texto sai do nível dissertativo, a crítica é mais importante, e entra para o nível expositivo. Você vai perder nota na estrutura 2. Desculpa, na estrutura 1, tá? 1.000 judeus e assim salva suas vidas. O primeiro objetivo desse empresário, né, lá da lista Schindler, era lucrar. Ó, capitalismo. E aumentar sua fortuna. Capitalismo. Porém, vírgula, cuidado com esses conectivos. O professor de gramática vai dar uma forcinha para mim aí, para forçona, né? Para poder revisar isso com vocês. Ele logo percebeu que existem valores maiores do que a busca ao dinheiro e ao poder: dinheiro, lucro e poder, fortuna. Aí essa pessoa dá uma pauladinha num certo presidente latino-americano. Eu gostei, eu acho perigoso, tá? Mas é possível. Vocês têm que tomar um cuidado assim. Cuidado, que eu posso fazer críticas, devo fazer críticas, mas essas críticas de preferência não muito diretas, sejam irônicos, tá? Sejam assim, falem como o leitor ele vai pegar e vai ser levado aquilo. Não convém fazer do seu texto um púlpito, que você é o padre que vai dar de dedo, vai sermão e vai pregar para os seus fiéis, que não é essa a intenção da redação, e também não façam da sua redação um palanque, porque ela não é local para ficar fazendo pregação política. Aí você fala assim, mas espera aí, não falou que eu tenho que pensar no lado social? Porque esse é o lado que nós temos que nos preocupar no Brasil. Essa é a toada aqui no Brasil, tá? Eles querem saber, eles querem ver na redação se o seu posicionamento, principalmente no Enem, o Enem criou o item, o nível 5, que é proposta de intervenção. Vocês imaginam para quê que eles criaram aquilo? 5, proposta de intervenção, respeitando os direitos humanos. Para perceber se esse concorrente ele tem uma noção daquilo que eles hoje virou, digamos assim, a profissão de fé. Lembrando nosso querido Olavo Bilac, né? Digamos assim, a lei da educação, que é formar cidadãos, entendeu? Então, tem que saber se você está se preocupado com a cidade, com o povo, com a comunidade, entenderam? Por isso, cuidado com esse posicionamento, você deve tê-lo, você faz esse posicionamento, né? Mas observe que ele fala assim, ó, diferente de um certo presidente latino-americano, falta ponto ali, tá? Obviamente você associou com Bolsonaro. Eu não colocaria, como ela fez aqui, a pessoa que escreveu essa redação ficou perfeito, não colocaria direto Bolsonaro. Eu tive uma vez um aluno que passou para medicina,
na Federal, quando o tema foi sobre Zé do Burro, uma obra do Dias Gomes, o Pagador de Promessas. Foi um vestibular, acho que foi um dos primeiros vestibulares de meio de ano da Federal, né, para medicina, que esse ano realmente infelizmente não houve em função aí da pandemia, né? E esse aluno, a pergunta que foi feita no tema da redação era assim, se haveria hoje em dia ainda pessoas como Zé do Burro. E ele falou, pessoas simples, pessoas que se deixam levar, e ele falou que ele usou a palavra Zé do Burro. Eu me lembro que na época, se eu não me engano, o presidente do Congresso Nacional, não sei se da Câmara ou do Senado, era o José Sarney. Ele falou que existiam, ele disse que há a possibilidade de existir pessoas como Zé do Burro, mas a possibilidade maior de existirem outros Zés que estão preocupados aí, egoístas, tal, que estão mais preocupados com o seu individual, com a sua vida, do que com o povo, o qual elegeu os Zés do Senado. Nossa, foi paulada, né? Os Zés do Senado. Então, o Zé, né? A pessoa, eu não preciso dizer Zé Sarney, ele tirou 9,25 essa redação, foi muito boa, tá? Então, vocês percebem a crítica, como é que ela deve fazer? Então, reparem esse parágrafo, né? Ele faz a crítica, ele faz a tematização, ele faz aqui, né? Sobre a solidariedade, ele faz a contextualização e faz a crítica novamente. Perfeito esse parágrafo, alguns probleminhas gramaticais, mas perfeito nesse sentido. Agora vamos aqui. O que ele diz aqui? Ó? No livro de Saramago, que ele retomou. Vamos voltar? Deixa eu voltar. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó. Entendeu? Fez uma coisa interessante. Ele, em vez de lá. Esse aqui é a introdução, tá? Aí olha o que ele fez. Aqui, ele, em vez de colocar um outro brainstorm, uma outra área, ele pode fazer isso, tá? Já é uma inovação que vocês podem fazer, eu sugiro também para vocês, tá? No livro de Saramago, uma pandemia de cegueira branca se espalha e gera caos. Isso aqui já estamos no D2, tá? Desenvolvimento 2, terceiro parágrafo. Os personagens, essa palavra aqui não se preocupem, tá? Porque pode ser os personagens ou as personagens, tá? Principais são isolados com outras pessoas em um manicômio. Com comida limitada e vivendo em condições precárias, até aí, cuidado, ela começou a ser narrativa, a pessoa que escreveu essa redação. Eu não vou falar o nome, tá? Porque a pessoa pediu para não falar, tá? Com os personagens principais são isolados com outras pessoas em um manicômio. Eu já usou pela terceira ou quarta vez essa palavra pessoa. Vocês viram porque eu não gosto, tá? Seria os personagens principais são isolados com outros em um manicômio. Não precisa de pessoa. Ou então com outros doentes. Não sei se vocês leram esse livro é maravilhoso. Ou viram o filme também está disponível, tá? Com comida limitada e vivendo em condições precárias, o egoísmo de alguns se revela quando eles tomam qualquer medida para ter alguma vantagem naquela situação. Volta ao que ela falou lá no início. A redação tá bem ligadinha, tá? Ok? Bem aquilo que nós chamamos de item 3, coeso e coerente, tá? Porém, vírgula, aí, eu tenho que revisar esse negócio de conjunções coordenativas, né? Que tá faltando umas vírgulas aí. Porém, um outro grupo aprende a trabalhar junto e lidar com tudo de uma forma mais solidária. Voltou. Entendeu? Então a redação está sempre nessa toada. Durante a pandemia, a pergunta era sobre solidariedade. Ficamos mais solidários ou estamos mais egoístas? E a resposta que ela coloca é assim: alguns se tornam mal solidários, outros permanecem o egoísmo, né? Há uma discussão aí de toda mudança. Eu sou do. Eu não sei se vocês vão me achar pessimista, mas eu penso que o ser humano vai continuar na mesma toada. Vai haver um aumento de preocupação com a vida humana, como já houve, né? De preocupação com o outro, esse sintoma desculpe, de sociedade, de comunidade, de solidariedade vai prevalecer, vai aumentar e é necessário, né?
Porém, o egoísmo típico da nossa era de luta vai continuar, né? Capitalista, né? Porém, um outro grupo aprende a trabalhar junto e lidar com tudo de uma forma mais solidária. Crítica. O autor explorou esse cenário para mostrar que, sob pressão, todos revelam sua verdadeira natureza. Então vocês veem que ela está sempre nessa toada, de um lado isso, de outro lado aquilo. Em tempos de pandemia, fica ainda mais evidente. Aí ela tinha falado do sistema capitalista, vai dar paulada no sistema capitalista. O sistema capitalista gerou uma sociedade desigual e frágil. Isso é muito importante. Porque agora na pandemia, quem é que está sofrendo novamente? Pessoal mais pobre, menos assistido pelo Estado Democrático de Direito, mais suscetível, né? Ok? As comunidades do Brasil que vivem nas favelas, ok? O pessoal que não tem como fazer o isolamento. Como é que vai fazer isolamento numa casa com 4, 5 pessoas, hein? É impossível, tá? E essas pessoas vão viver de quê? E o governo nessa bagunça que é a nossa elite política, essa briga esse balaio de gato que é a nossa elite política, não preocupado com a população, mas cada um preocupado com si, com seu partidão. Como é que vai fazer com essa gente que não tem dinheiro, que essa gente que sobrevive de pouco e com a perda de trabalho e com a recessão? Então, sempre puxar para esse lado, tá? Sempre puxar para esse lado. Ok? Aí ele diz aqui, ó, gerou uma sociedade desigual e frágil. Não é? No momento, vírgula, que é uma vírgula, é um ponto, isso aqui foi erro de digitação, não foi o aluno, não. É preciso que cada um encontre dentro de si, esse se não tem o acento, tá errado, empatia, para colaborar com o bem coletivo e, principalmente, dos mais vulneráveis. Ó, ideia de bem coletivo, ideia de preocupação com os vulneráveis. Esse parágrafo começa novamente com uma crítica, que ela volta a falar aquilo que eu disse para vocês. Cuidado com essa população mais carente. Essa é a temática do Brasil, vocês têm que arranhar isso em todas as situações, tá? Possíveis, é claro. A não ser que seja da UDESC, uma coisa extremamente subjetiva. Mesmo assim, dá para dar uma puxadinha, tá? É conselho aqui do professor Miguel. E eu sei do que eu estou falando, hein? Vamos lá. Campanhas de distribuição de renda e alimentos por parte do governo e ONGs devem criar forma, assim como pequenos gestos do povo e doações. Para o longo prazo, pensar em medidas para evitar tamanhas consequências geradas pela desigualdade, além de incentivar as pessoas a serem cada vez mais solidárias. Aqui ela deu uma giradinha em torno do mesmo ponto, né? E tem dois probleminhas nesse parágrafo. Primeiro, tamanhas consequências. Quais consequências? Essas consequências não foram ditas antes, precisava ter dito, tá? Que é a fome, a pobreza, a desassistência para os menores. Então ficou meio assim, algum corretor mais chato, e sempre tem, poderia olhar isso e falar assim, mas espera aí, ela não diz quais foram as consequências, tá? Então precisava ser falado nisso. Então o parágrafo começa muito bom, porque ele começa com uma crítica, mas ele dá fica um pouquinho vago no finalzinho, perfeito? Mas é uma boa redação, viu, gente, tá? Vamos para o próximo, que diz assim: finalmente chegamos à conclusão. Vamos ver se a doação de cestas básicas como forma de alteridade é muito importante para diversos grupos nesse momento. Lembrem-se, se for Enem, tá? Diante de todos esses pressupostos, infere-se que, portanto, assim, dessa forma fica claro estabelecer que é visível que, anotem tudo isso aí, dê um pause aí na aula, volta e pode anotar Enem. A CAF, UDESC, UFSC, não. Ok? A doação de cestas básicas como forma de alteridade é muito importante para diversos grupos nesse momento. Uma pesquisa da Data Favela mostra que a cada 10 famílias, 7 tiveram sua renda reduzida durante a quarentena. As cestas podem representar esperança e comida na mesa de milhares de brasileiros. A mobilização de ONGs também tem sido crucial, pois elas têm uma capacidade maior de receber e distribuir doações, ok? Então vocês veem que ela termina a redação dela, ok? Falando
dessas propostas que são feitas nas ONGs. Ela vai sempre na questão da ONG e da questão da alteridade. Então, ficou uma redação boa, ficou uma redação interessante. Ela estaria muito próximo, se não passar de 9 na federal, porque ela é direta, objetiva, ela vai para várias áreas. Tem problemas gramaticais, como eu falei para vocês, tá? E ela vai para as várias áreas de conhecimento. Ela fala de livro, ela fala de filme, ela fala de NG, ela fala de dados do. Deixa eu ver aqui que eu esqueci. É alguma coisa relacionada à favela, né? Eu acho que é aqui, ó. Aqui, onde é que ela fala sobre a questão da favela. Bom, vocês observem ali. Sobre é um grupo que reúne as favelas, Data Favela aqui, ó. Dados sobre as favelas no Brasil. Fala em favelas mesmo, tá? Não usem a palavra comunidades. Pode usar comunidades carentes como sinônimo, tá? Mas podem falar favela. Vocês lembram que o Desk falou da questão das favelas no Brasil, tá? Esse linguajar aí politicamente correto, ele às vezes peca por ficar um pouquinho, digamos assim, falso, né? Ok? Cuidado também, não vai ficar usando qualquer palavra não, tá? Entenderam, meus lindos? Uma redação boa, bem feita, clara, uma redação objetiva, uma redação que não tem muitos detalhes, não precisa daquela apoteose toda. Claro, tem alguns recursos que precisam ser feitos. Ela não chega a 10, ela não chega a 9,5, mas é uma redação bem feita. Estudem. Espero que vocês estejam entendendo o que se espera na Federal, na UDESC, na CAF e no Enem, que são os 4 vestibulares que a gente está tentando aqui fazer vocês ficarem craques. Tragam 1.000 para a gente, por favor, tragam 10 para a gente, tá? E eu volto a falar com vocês da semana que vem. E eu estou preparando aqui 2 novas estruturas que vocês vão maravilhosas. Claro, eu pedi e já subiu para vocês aí as aulas de crônica, só para quem vai fazer federal, tá? Crônica. Fiz 2 aulinhas e espero que vocês peguem os temas agora em torno de crônica também. Recebi contos maravilhosos. Beijo, fiquem com Deus e a gente volta a se falar em breve.